Do livro Mantras de Vida, de Loester, psicografado por João Nunes Maia. Aprecio uma boa conversa e dela tiro tudo que sirva para a minha paz. No livro dos Espíritos, entramos num novo capítulo das ocupações e missões dos Espíritos. Questão 558. Alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja se melhorarem pessoalmente? Eles concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, de quem eles são ministros. A vida espiritual é uma ocupação contínua, mas nada tem de penosa como a vida na Terra. Não há fadiga de corpo, não há corpo, nem as angústias das necessidades. Em Obras Póstumas, nós continuamos no capítulo sobre a teoria da beleza, em que ele está fazendo uma série de citações da obra de Carlos Richard, falando sobre a beleza, sobre o aperfeiçoamento do corpo do homem. As de Cipião, o africano, de Pompeu, de Cômodo, de Heliogábalo, de Antínuo, o pequeno de Adriano, são desses reduzido número. Sem serem belos, no sentido moderno da palavra, essas figuras são, entretanto, regulares e de agradável aspecto. As mulheres não são melhor tratadas do que os homens e dão ensejo às mesmas notas. Lívia, filha de Augusto, tem o perfil pontudo de uma fuinha. Agripina faz medo e Messalina, como que para desconcertar a Cabanes e Lavater, parecem uma gordanchuda serviçal, mais amante de sopas suculentas do que de outra coisa. Os gregos, é preciso dizer, são em geral menos mal talhados que os romanos. As figuras de Temístocles e de Milcíades, entre outros, podem comparar-se aos mais belos tipos modernos, mas Alcibíades, o avô longínquo do nosso Richelieu e dos nossos Lausanne, cujas façanhas galantes por si sós enchem a crônica de Atenas, tinha como Messalina muito pouco do físico que corresponderia às suas atividades. Ao ver-lhe os traços solenes e a fronte grave, quem quer que seja o tomaria antes por um jurisconsulto, agarrado a um texto de lei, do que pelo audacioso conquistador que foi, de mulheres que se fazia exilar em Esparta, unicamente para enganar o pobre rei Ágis e depois vangloriar-se de ter sido amante de uma rainha. Sem embargo, da pequena vantagem que quanto a esse ponto se possa conceder aos gregos sobre os romanos, quem se der ao trabalho de comparar esses velhos tipos com os do nosso tempo reconhecerá sem esforço que nesse sentido, como em todos os outros, houve progresso. Apenas convém não esquecer nessa comparação que aqui se trata de classes privilegiadas, sempre mais belas do que as outras, e que, por conseguinte, os tipos modernos que se hajam de contrapor aos antigos deverão ser escolhidos nos salões e não nas pocilgas. É que a pobreza há em todos os tempos e sob todos os aspectos, jamais foi bela e não o é precisamente para nos envergonhar e nos forçar a um dia nos libertarmos dela. Não quero, pois, dizer, longe disso, que a fealdade haja desaparecido inteiramente das nossas frontes
e que a marca divina se acha, afinal, posta em todas as máscaras que velam uma alma. Longe de mim avançar uma afirmação que muito facilmente poderia ser contestada por toda a gente. A minha pretensão se limita a verificar que num período de 2000 anos, coisa tão pouca para uma humanidade que tanto tem de viver, a fisionomia da espécie melhorou de maneira já sensível. Creio, além disso, que as mais belas figuras da antiguidade são inferiores às que podemos diariamente admirar em nossas reuniões públicas, em nossas festas e até no trânsito das ruas. Se não fosse o receio de ofender certas modéstias e também o de excitar certos ciúmes, confirmaria a evidência do fato com algumas centenas de exemplos conhecidos de todos no mundo contemporâneo. Os oradores do passado enchem constantemente a boca com a famosa Vênus de Médicis, que lhes parece o ideal da beleza feminina, sem se aperceberem de que essa mesma Vênus passeia todos os domingos pelas avenidas d'Arles. Em mais de 50 exemplares, e poucas serão as nossas cidades, sobretudo do sul, que não possuam algumas. E aí vai. A gente continua na próxima. Em Antologia dos Imortais, a poesia é de Irene Ferreira de Souza Pinto, Desculpa. Escuta serenamente quem te repele ou censura. Há muito fel de amargura em forma de maldição. Às vezes quem te maltrata arrasta apenas consigo sede, fome e desabrigo por brasas no coração. Quem te injuria e escarnece na fase agressiva, azeda, em si sofre a labareda que verte do próprio mal. Toda cólera é doença. Aquele que se enraivece solicita o pão e a prece do socorro fraternal.